Olá, bem-vindos ao podcast Check-in Confirmado, porque toda boa história começa com embarque. Eu sou Santuza Macedo. Eu sou o Ricardo Werneck. E hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. André Bahia, um médico pós-graduado em dermatologia, tricologia e cirurgião capilar. E vamos falar sobre implantes capilares na Turquia. Será que compensa? Será que não? Será que é barato? Não sei. A gente vai perguntar isso para o Dr. Bahia. Se ele recomenda ir para a Turquia ou fazer no Brasil. Fique aí que você vai saber melhor durante o desenvolver deste episódio. Check-in Confirmado Podcast. Seja bem-vindo, Dr. André Bahia. Muito obrigado, Santuza. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Satisfação em ter você aqui, desprender do seu tempo para estar aqui com a gente, bater um pouquinho desse papo aí. Muito obrigada. Imagina. Então, doutor, agora de bate pronto assim, pode desenvolver, tá? Não precisa ser só uma palavra. Vamos para o nosso quadro Embarque Rápido, tá? Quando você viaja, janela ou corredor? Janela, com certeza. Com certeza. A grande maioria das pessoas preferem. Mala grande de 23 quilos ou mala de 10 quilos? A mala grande, ainda mais com criança pequena, poxa, se forem duas malas grandes, melhor ainda. Melhor ainda, né? Durante o voo, prefere ouvir música, assistir filme ou ler um livro? Ricardo, eu vou te falar que dependendo do voo vai até os três, mas Os três, né? Geralmente eu gosto de um bom livro. Entendi, muito bom. Prefere decolagem ou aterrissagem? Eu prefiro aterrissagem. Eu prefiro saber que eu cheguei no lugar, que eu já estou pronto para começar a experiência, ou até mesmo na volta, para voltar à rotina. Exato. Cheguei, terra firme, bora turistar, né? É isso aí. Muito bom. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua especialidade, um pouquinho da sua história, de onde você é, que eu já soube que o senhor é capixaba. Os meus pais também são capixaba. Eu amo o Espírito Santo. E contar um pouquinho da sua história. E depois a gente vai entrar aí, né, no mundo da Turquia, do implante capilar. Eu sou capixaba, natural do Espírito Santo, né? Sou de São Mateus, uma cidadezinha perto da divisa com a Bahia. Tem mais ou menos uns 130 mil habitantes. Litoral. Cresci Maravilha. na praia, eu adoro praia. Eu nasci, criei lá até a adolescência. A adolescência fui para Vitória, estudei, fiz pré-vestibular, passei na faculdade, vim para Volta Redonda, fiz faculdade aqui. Formei e fui para São Paulo. Aí lá eu especializei, fiz a pós-graduação de dermatologia, fiz de tricologia, fiz transplante capilar e morei lá durante um bom tempo. Depois a gente queria sair um pouco de São Paulo, apesar de gostar muito de São Paulo. A gente queria criar raiz em algum lugar que a gente pudesse criar filhos para poder ficar mais fácil, né? Para poder ir para casa, para poder almoçar com eles, levar na escola, fazer os outros afazeres. Então a gente decidiu, poxa, vamos sair de São Paulo. Só que a gente não sabe, vamos voltar para o Espírito Santo ou vamos para Volta Redonda. E como você descobriu Volta Redonda? Pois é, eu fiz faculdade aqui. E a família da minha esposa é daqui. Então a gente preferiu vir para Volta Redonda porque é entre o eixo, né? Rio-São Paulo, fica fácil de e é uma especialização. Cidade pequena também, do interior e grande ao mesmo tempo, né? Isso. E Volta Redonda, eu gosto muito de Volta Redonda. É uma cidade que a gente consegue achar de praticamente tudo que a gente precisa. E o que a gente não acha, a gente acha no Rio, acha em São Paulo. E ponte aérea é fácil. Tem essa facilidade, né, de estar entre Rio e São Paulo ali e tal. Precisa fazer um treinamento, um congresso. Geralmente tá ali fácil. Rio, São Paulo, né? Eu quero ir para casa dos meus pais, eu vou de avião, né? Vou pro Rio, pego avião, vou para Vitória, ou então eu vou de carro mesmo, adoro dirigir. Então aí programo direitinho, viajo com as crianças, com a esposa, então a gente vai de carro também. Não é tão demorado assim não para quem já está acostumado. Há passageiros, há clientes que preferem viajar de carro que de avião, né? A gente aqui fala muito sobre avião, né? Mas há quem prefira viajar de carro. Tem medo de avião, tem medo de altura e tal, e gosta de viajar de carro. Então assim, é bem bacana. E doutor, uma pergunta que muita gente deve fazer no consultório. A Turquia foi
onde começou realmente o implante capilar? Ela é o berço do implante? Pois é. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. E eu tinha essa dúvida também, que eu pensava que a Turquia era o berço do transplante capilar, mas não. A Turquia não é o berço do transplante capilar. Então temos uma polêmica aqui, né? Temos uma polêmica a ser discutida. Pois é. A parte do transplante capilar começou primeiros relatos, assim, que manipulação de folículo, né, de transplantar de um lugar para outro. Foi, se eu não me engano, em 1822. Nossa. Um estudante de medicina alemão, ele tirou fios dele e colocou em outras partes do corpo dele. E foi o primeiro relato. Depois, na década de 30, de agora 1930, na década de 30, o Dr. Okuda, um japonês, ele foi considerado o pai do transplante capilar porque ele realmente conseguiu tirar fios de outras partes do corpo, do próprio couro cabeludo, da barba, do bigode, região pubiana, e transplantar em áreas calvas. Então, foi o primeiro... Então, o berço é o Japão, não a Turquia. Pois é. Eu tô para dizer que é mais até a Alemanha do que o Japão. Então, tá uma mistura. Uma Alemanha, Japão, e aí, de lá para cá, veio desenvolvendo. Aí, depois foi atualizada, né? Foi melhorada nos Estados Unidos, ali por volta do 1950, 50 e pouco, e depois, em 1988, se eu não me engano, o Dr. Hasman, ele inventou a técnica, descreveu a primeira vez a técnica FUT, né, que faz a tira de cabelo para poder lapidar e fazer o transplante. Sim. E já agora, mais recente, em 2002, o mesmo médico, ele descreveu pela primeira vez o transplante FUE, que é o que a gente faz até hoje. Entendi. Que é o que vai tirando... Unidade folicular por unidade folicular para ser retransplantado. E demora muito uma cirurgia dessa? Deve demorar, né? Porque demora. Rapaz... Folículo por folículo? Demora. Demora uma média aí de 8 horas. Algumas cirurgias pode chegar até 10, 12 horas, dependendo. Nossa. Apesar de eu não ser calvo, né? Tenho muitos amigos calvos que se interessam pelo assunto e parece que depende um pouco, né? Da densidade do transplante, como é que vai ser e tal. Né? Tipo, quantos fios por milímetro quadrado, centímetro quadrado, alguma coisa assim, né? A gente tenta fazer o mais natural possível, então a gente tenta colocar uma densidade boa ali de mais ou menos uns 50 fios por centímetro quadrado, né? Para conseguir uma densidade legal. Mas isso vai depender também da extensão, né, que a pessoa precisa cobrir durante o transplante. Depende também da área doadora que a pessoa tem, da possibilidade de fazer o transplante ser retirado, porque aquele fio que a gente retira, ele não nasce mais naquele local. Sim. Ele tira com raiz e tudo para desenvolver em um outro ponto do couro cabeludo. Então, tudo isso passa por um planejamento cirúrgico, que tem que ser muito bem elaborado, para no meio da cirurgia, assim, poxa, ficou faltando folículo para colocar aqui nessa região. Sim. Então, é bem legal. Entendi. Então, vamos lá. Polêmica esclarecida, a Turquia não é o berço, mas os leigos, né, ouvem muito falar de Turquia. É verdade que lá é a referência hoje ou não? Por que as pessoas vão para lá? Por que esse turismo turco tá sendo tão fomentado aí ao redor do mundo? Tão em alta, né? A Turquia, assim, é inegável que ela tá em evidência aí mundial na parte do transplante capilar. Só que ela tá em evidência pelo grande volume. Então ela virou... Para falar que ela é uma referência mundial, eu fico um pouco... Não diria. Porque se falar que ela é uma referência em grande quantidade, aí sim. Ok. Porque a gente tem que saber diferenciar a quantidade da qualidade. Então, a cirurgia, a Turquia, ela conseguiu achar um mecanismo de ter uma... Como eu posso falar? De otimizar o processo deles. Então, desde mão de obra, impostos, porque o governo turco, ele incentiva essa parte de turismo médico, de turismo de saúde. Sim. E com isso, as clínicas, elas recebem valores e injetam valores muito altos na parte de publicidade, falando que eles são os melhores. Sim. Então, para justamente atrair essa
esse público, esse né? público internacional. Uhum. Então, vem daí. Então, porque a parte de referência, para mim, ela tem que ser boa, não em quantidade, mas na parte de qualidade, Sim. de prestação de serviço tanto diferenciado, não ser uma coisa tão mecanizada, tão linha de produção. A toque de caixa, né? Linha de produção, né? Uhum. Então, eu fico com o pé atrás de falar que ela é referência mundial nesse sentido, mas em volume, inegavelmente. Inegável. E por que muitos brasileiros vão para a Turquia fazer esse implante em vez de fazer do Brasil? Você acha que pode ser que não tem uma informação correta sobre o procedimento? Ou porque às vezes é mais barato, né? Porque, só um parênteses aqui, da minha agência eu vendo pacotes para a Turquia. Já incluindo... Já com transplante incluído. Já incluindo o transplante capilar. É uma viagem all inclusive essa. E inclusive com transplante. Já tem um tradutor, já tem a pessoa que vai buscar no aeroporto, vai levar pro hotel. E não é tão caro assim, pensando, eu não sei, em níveis do Brasil, quanto custa um transplante aqui. Mas as pessoas ficam em torno de 10 dias, fez o transplante, voltou. E se é seguro, se não é, eu não sei, o doutor que vai dizer. Mas, voltando à pergunta, por que tantos brasileiros vão para a Turquia fazer esse transplante, sendo que podem fazer no Brasil? Eu acredito que seja muito pelo baixo custo aparente, sabe? Então, a pessoa... Essa é a expressão. Baixo custo aparente. Aparente. Porque se você for ver o valor em si, o valor investido em dinheiro, pode ser que fique mais barato do que aqui, tá? A pessoa precisa investir menos. Só que no mesmo lugar que tem muito volume, infelizmente tem muito charlatanismo, vamos botar assim. Então tem pessoas que se aproveitam disso. Claro, tem clínicas boas, com certeza. A Turquia tem uma clínica que chama Asmed. O médico cirurgião deles, o dono da clínica, ele é fenomenal. E o espaço é espetacular. Então, mas outras daquelas dali é difícil de você encontrar lá na Turquia. Você vê muita cirurgia, muita clínica pequena, que faz volume, toque de caixa. Então, provavelmente, desculpa te cortar, mas provavelmente, sobre o baixo custo aparente, essa Asmed não é das mais baratas lá. Provavelmente não. Desculpa, certamente não. Certamente não. Então, eu acho que é mais pelo baixo custo aparente, que acaba que no final, no médio ou longo prazo, a pessoa pode ter um gasto até maior. Porque se a cirurgia não for bem feita por um profissional qualificado, uma equipe qualificada com higiene adequada, tudo direitinho, e há também o acompanhamento, que é super importante no pós-cirúrgico. A pessoa, quando vem para o Brasil, por exemplo, ela pode ser que precise fazer um novo transplante, então vai ter que ter um novo gasto, sem contar também a frustração que a pessoa passa a ter e fica com aquele bloqueio também, né? Poxa, fiz uma cirurgia, viajei, não gostei, não sei nem se eu vou fazer de novo. Então aí tem que pensar muito bem nisso daí. Assim, e eu enquanto leigo nesse assunto, né? Santuza tem esse produto à venda lá, eu não tenho na minha agência, mas eu não consigo imaginar de fato que lá seja mais vantajoso financeiramente falando. Porque assim, aqui no Brasil você vai pagar só o implante, né? Só o transplante. É implante ou transplante? A gente fala, o termo correto seria transplante de cabelo. Porque é um órgão, um material biológico que a gente transplanta de um lugar para outro. Beleza. O implante a gente pensa sempre no material sintético. O implante dentário, o implante de prótese de mama. Então aí seria mais o transplante mesmo. Entendi. Mas é super compreendido de qualquer maneira. Eu não entendo. E assim, eu, enquanto agência de viagens, fornecedor desse tipo de serviço, eu não consigo imaginar vendo diariamente ali a passagem aérea para a Europa, principalmente para a Turquia, por não ser um dos destinos que tem a maior oferta de voos, né, entre Brasil e Europa, né?
Então, assim, a companhia aérea que opera lá, né, a Turkish, não tem nenhuma brasileira que opera lá, só a Turkish, né, que vem de lá pra cá, uma passagem aérea cara pra ir pra lá. A gente vê que os hotéis não são hotéis baratos, é hotel em euro, por mais que seja um hotel ali de 100, 150 euros, quando você vai converter isso pro real, né, um brasileiro que tá indo pra lá vai pagar em real, eu não consigo entender, de fato, esse custo tão vantajoso pro cara ir pra lá. E, assim, na minha cabeça só passa que ele tá querendo aproveitar uma viagem, Sim. fazer um turismo... E vou aproveitar e fazer um transplante. E vou aproveitar e vou fazer um transplante ali na Turquia e volto. Ou às vezes também é falta de informação, né, Ricardo? Né, doutor? Às vezes também. Ele acha que ele vai pagar só aquilo e pronto. Só que ele não vai ter o acompanhamento pós-cirúrgico e tudo. Isso, correto. Sendo que aqui teria. Aqui teria. E aqui, depois de uma cirurgia, o senhor acompanha, assim, por quanto tempo depois a pessoa realmente precisa estar indo ali? Claro. A cirurgia, eu falo até para meus pacientes, que a cirurgia, ela não é, assim, o transplante de cabelo não é só a cirurgia. Ele começa antes no planejamento cirúrgico, passa pela cirurgia e só vai terminar depois de 12 meses, que é quando a gente tem um resultado legal. Sim. 12, 14, até 16 meses. Mas, no mínimo, 12 meses depois da cirurgia. E tudo que a pessoa fizer nesse processo, entre a cirurgia e o final desses 12 meses, vai impactar no resultado da cirurgia. Então, por isso que a gente tem que estar de perto, acompanhando e explicando. Então não é uma boa ideia fazer um transplante na Turquia. E se um brasileiro for para lá de volta Estamos, então, desaprovando ainda bem que você o não é transplante calvo. turco? Se alguém daqui de Volta Redonda, né, quiser fazer um transplante na Turquia, voltou, o senhor acompanha essa pessoa ou não? Nunca chegou para mim, tá? Nunca chegou para mim. Mas acompanharia? Pois é, acompanharia, com certeza. Porque a pessoa, quando vai, a pessoa... ela não fica sabendo desse detalhe. E se ela investiu aquele valor ali, poxa, eu tenho que fazer de tudo para ela ter um resultado, independente de quem fez a cirurgia. Olha, Sim, gostei. O médico, poxa, a gente precisa ter um resultado humano, bacana. Né? Precisa. Então, assim, claro, sem sombra de dúvida, se chegar, acompanho sim. E a gente não deixa de vender o nosso produto também, né? Também. O seu serviço, né, e tal, também. igual. Isso acontece muito com a gente. Pessoas que compram fora da nossa agência, depois precisam de um suporte, a gente dá o suporte e essa pessoa compra algo com a gente. E depois ele volta a vira comprar cliente, com você, né? Ele vira cliente, depois indica, né? Referencia a gente para outras pessoas E o que, assim, o senhor acha desse turismo desenfreado aí, né? Às vezes sem informação mesmo para a Turquia. E eu gostaria que você me contasse aquela história que você me contou, mais ou menos, se puder, lá do consultório. Tá. Que eu achei, assim, sensacional. Tá. Que as pessoas chegam lá e realmente não sabem muita Muito coisa. quem é. Porque, assim, a parte do... A minha visão como médico, eu fico preocupado. Fico preocupado. Claro, tem algumas ressalvas aí. O paciente, na hora que vai procurar a cirurgia lá na Turquia, com certeza vai procurar o menor custo, tá? E isso é legítimo. Isso, como qualquer consumidor, ele vai procurar isso. Só que tem que levar muito em consideração que a cirurgia do transplante capilar não é um procedimento estético qualquer. Não. É uma cirurgia inerente a complicações. E o médico tem que estar do lado para poder ver, para poder antever essas complicações e abordar o mais rápido possível para minimizar o efeito colateral dessa complicação. Então, eu vejo com um pouco de preocupação, tá? Que isso a gente só vai acabar ou vai minimizar através da informação, que é o que já está começando a acontecer no meio médico dos cirurgiões capilares. A gente já está começando a informar um pouco mais os pacientes sobre isso, tá? Quanto à parte do transplante, é porque, assim, quando você vai para a Turquia, tem até um canal de um influenciador americano, ele chama Spencer Kebron, alguma coisa assim. O nome do canal chama The Bald Truth. The Bald Truth. E ele é, assim, obcecado por essa parte de transplante de cabelo há anos. E ele conta que uma vez ele foi para a Turquia
E ele fez uns levantamentos, né? Foi vendo, e ele viu que tem clínicas que são só de profissionais não médicos que fazem o transplante. O médico não dá a opinião, tá? Tem outras clínicas que são tem médicos observando, mas também não encostam no paciente. E tem clínicas que são por médicos mesmo que fazem. Então eu acho que tudo isso também influencia no valor do transplante lá na Turquia. E ele, uma vez, ele foi pegar um táxi, e essa história tem no YouTube. E ele foi pegar um táxi e foi, já sabendo como é que funcionava, e ele perguntou pro taxista, poxa, esse pessoal com um negócio na cabeça, né, tem relacionado à religião, o que tá acontecendo aqui? Aí o taxista falou, não, isso daqui é a Turquia, a capital, Istambul é a capital mundial do transplante capilar. Aí ele, tá, vou te levar lá para conhecer. Então ele foi lá, então as pessoas tentando vender ao máximo. Saiu transplantado. Ele viu, a pessoa, o taxista já estava ali dentro da clínica também vendo todo o processo. Então muitas das vezes você você não sabe quem é o cirurgião que vai fazer o seu transplante lá. O taxista dentro da sala de cirurgia. Ali acompanhando ali, é complicado. Rapaz, assim, você falando aí, né, me despertou assim uma outra preocupação sobre o lance de anestesia, dosagem, né? Igual a lei que rege lá, né? A lei que rege ali, a parte médica é diferente daqui. Sim. Né? E aí você vai fazer lá um negócio regido pelas leis de lá, né? Você já ouviu falar alguma coisa do procedimento, processos que eles utilizam lá que são diferentes daqui e tal, que não seriam aprovados aqui, alguma coisa do tipo? Não, isso não, nunca vi nada dessa parte que é desaprovado lá. Mas sim, o que se fazem lá é porque não é proibido. Então assim, quando você vai para a Turquia, né, para poder fazer o transplante lá, a maior parte dos lugares você não tem uma consulta pré-operatória muito bem bem detalhada, com exames laboratoriais que são importantíssimos antes da cirurgia, bem detalhados, para a gente ver infecções, ver hepatite, ver uma série de outras doenças que podem atrapalhar ali na hora da cirurgia. Quando você vai de um dia, você chega lá no dia, faz uma avaliação pré-cirúrgica para já operar no outro dia, você não tem tempo de ver isso tudo. Então, se acontece é porque não proíbem. Né? Eu imagino que muita coisa seja negligenciada, né, nesse processo, né? E tem uma outra pergunta aqui, né? Primeiramente, só falando sobre um meme, né? Como você falou aí, né, do taxista. Por que as pessoas aqui têm isso? É religião, alguma coisa do tipo? Lá na agência, toda sexta-feira, a gente faz um carrosselzinho de memes relativo à viagem, relativo a turismo. E um deles é exatamente esse, assim, uma foto tirada num portão de embarque, aquela fila gigantesca de pessoas entrando pro portão de embarque, e a legenda assim, é assim que é um embarque em Istambul, na Turquia. E das 200 pessoas lá naquela fila, pelo menos umas 80 com aquelas pontinhas assim na cabeça, né? E o curativo na cabeça. E assim, voltando aqui, quantos dias você acha que a pessoa precisa ir fazer o pré-cirúrgico, fazer a cirurgia, e precisa de algum dia de pós-cirúrgico até embarcar no avião? Porque a gente sabe que o avião tem um ambiente pressurizado, controlado e tal, mas algumas coisas podem sair do planejado, né, do controle. Assim, depois da cirurgia, você tem que ter uma avaliação pós-cirúrgica já no dia seguinte. Até mesmo para você identificar se tem alguma infecção ali acontecendo, ou se aconteceu algum outro problema, se está tendo sangramento excessivo. Porque, pensa, são milhares de furos na cabeça de uma pessoa, e então a gente tem que ver se está tudo controlado ali. Sim. Até para poder fazer a primeira lavagem. E nessa primeira lavagem a gente identifica isso tudo. Então, precisa ter, logo no dia seguinte, precisa avaliar. E assim, e para a gente ter uma base, né, de comparação, né, financeira só, né? Quanto custa
mais ou menos esse transplante? Sem falar do pacote, né? Uhum. Quanto custa mais ou menos esse transplante A lá? média. Não sei se você sabe. Tá. E quanto custaria aqui? A gente sabe que tem muita relação com a área, né? Que vai ser cada paciente transplantado. é de um Aham. jeito, né? Tem um... Lá na Turquia, o que a gente vê varia aí de 2 até 6, 8 mil, né, dólares. Uhum. Que daria o quê? Uns 30, 35 mil reais, né? Ou até Uhum. 40, dependendo do Sim. do Se pacote, for 2, né? dá 12. É, Então tá dentro aqui do meu pacote. isso, né? Então, pensando nisso. Já que no Brasil, é difícil de falar também, Uhum. porque cada médico trabalha de um jeito, tem experiência, né? Tem a quantidade de fios que precisa ser transplantado, a complexidade E cirúrgica. isso muda o valor também. Isso muda. Sim. A complexidade cirúrgica. Poxa, se a pessoa vai fazer um transplante de uma entrada, né? Das entradas, é diferente daquela pessoa que tem o couro cabeludo todo calvo que Uhum. precisa preencher. Então, pode variar aí de 15 a até 50 mil, até Uhum. mais. Até mais. Aqui na região. A depender Aqui da aqui no complexidade e da extensão ali, né? Brasil. Entendi. Santos, então, seu pacote de 28 mil reais aí, não dá pra fazer qualquer tipo de implante e não dá pra fazer lá na Mas é Asmed, né? É. Não dá também. Mas é muito mais seguro realmente fazer no seu país, com médico de confiança, no seu idioma, Sim. com segurança, sabendo que se acontecer algo, né? Porque existe aquele ditado barato sai caro, e o barato realmente pode sair muito caro. Quase 100% das vezes ele sai caro, né? É. O barato sai caríssimo, né? Com certeza. Quem nunca comprou um pacote ali no hotel urbano? Que faliu. Na pandemia, Poxa, cara. não fala, eu Na já caí pandemia- numa dessa. Poxa, quem nunca caiu, conhece alguém que já. Ah, Na pandemia eles venderam, né? Precisando ali girar caixa, né? Na pandemia eles venderam Orlando, 7 diárias de hotel com aéreo por R$ 999 reais. pois é. Cara, isso... Isso é. Não, mas só a Em pessoa todos também os segmentos. pensar um pouquinho, Eu não caí numa entendeu? dessa, não. Não, caí né? numa dessa, não. Mas eu caí Tem numa condições. caível, numa É. caível. Como Mas, é que foi? poxa, mas a pessoa, nesse sentido, tem que avaliar, pelo menos ter uma ideia de qual que é o valor da passagem. Você não paga nem a passagem aérea nesse Não, valor, não. gente. Nem a Não paga, ida. Ainda mais. Nem aí, É né? igual o pessoal que fica aplicando golpe também, mandando mensagem que você ganhou prêmios É. e, poxa, não é desse jeito, né? Às vezes tem uns que caem, né? Às vezes tem uns que caem, às vezes tem uns que caem. Exatamente. É isso. Vamos lá. Qual dica que você daria para quem está pensando em ir para a Turquia fazer esse tipo de turismo aí, fazer esse implante capilar? Vai para a Turquia, faz seu turismo, volta e faz o transplante aqui. Imagino que seja isso. Assim, eu acho assim, se mesmo depois disso tudo que a gente falou, a pessoa quer fazer o transplante na Turquia, eu acho que a pessoa tem que procurar saber com quem que ele vai fazer. Uhum. Não se deter à clínica. Sim. Então assim, poxa, vai ser uma clínica X, tá, mas quem vai ser o meu cirurgião? Uhum. Então ele tem que se assegurar quem é cirurgião, se é um cirurgião que já tem uma experiência, porque, poxa, tem cirurgiões bons lá também, Sim. mas infelizmente tem muita gente maldosa nesse sentido lá, aproveitadora. Uhum. Então eu acho que ele tem que procurar exaustivamente, procurar o máximo de informações possíveis desse cirurgião dele. E, doutor, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que às vezes mesmo a pessoa buscando uma clínica e tal, o cirurgião, quando chega lá, quando ele já está anestesiado, entra outro cirurgião para fazer ali um teste, aprender ali umas técnicas. Isso é verdade ou não? Tipo um estágio? Pois é. Isso rola essa conversa aí nos bastidores, mas não tem como provar, tá? Então eu acredito que nesse sentido de estágio, não. Eu acredito muito mais assim, que o cirurgião que vai lá dar a cara para poder, eu tô aqui com você, às vezes ele pode estar ali na cirurgia, mas às vezes não é só ele que entra, às vezes o auxiliar dele vai e faz Sim. mais a parte da cirurgia mesmo. Porque, pensa assim, uma linha de produção, onde você tem 10 pessoas sendo operadas ao mesmo tempo, o mesmo cirurgião, ou 2, 3 cirurgiões, não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. Então pode existir isso. Aí eu... Não estou dizendo que existe, mas
Como ele falou, não pode afirmar, né, Ricardo? Quem falou que uma pessoa não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? 2 espaços ao mesmo tempo? Foi... Quem foi, Gustavo? Foi Newton. Valeu, Gustavo. Desculpa Então aí, fugir da aula de física. Então não tem como, realmente, um cirurgião fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo. Mas eu acho que a dica para a pessoa que quer fazer lá é procurar saber quem que vai ser o cirurgião que vai fazer o procedimento dele e procurar saber informações desse cirurgião. Se ele é habilitado mesmo para poder fazer esse tipo de procedimento. Que a gente ia falar assim, poxa, que não é só um simples procedimento estético, é uma cirurgia. E como qualquer cirurgia, tem os riscos envolvidos, né? Então, minimizar o máximo possível esses riscos seria importante. Sim. Então, diante de tudo que a gente falou aqui, não compensa, né? Você gastar seu precioso tempo, seu precioso dinheiro para ir para a Turquia fazer um implante capilar. O implante, mas você pode falar com a gente e passear na Turquia, porque tem muitas coisas sensacionais, né? Na Capadócia, lá, um passeio de balão, tem outras... Os hotéis caverna, que são extremamente pedidos, e eu, inclusive, tenho vontade de ir lá, né? Eu imagino que seja uma experiência sensacional. Bem bacana. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Hotel Caverna, tipo, no meio da pedra, assim, né? É um dos lugares que eu quero conhecer ainda. Assim, é um turismo que eu acho que, sim, vale a pena demais. Mas eu, particularmente, não iria pra fazer o transplante, né? Então, cada um tem a sua escolha, né? Com certeza. Cada um, a gente pode dar a nossa opinião, mas cada um é maior de idade, né? É vacinado. E tem seu livre-arbítrio. Eu quero fazer o transplante capilar na Turquia, tudo bem, tá livre, pode ir. Mas o doutor não aconselha. Justamente por isso, a gente não sabe qual é a clínica, se o cirurgião é ele realmente que vai estar fazendo essa cirurgia. Às vezes você não fala o inglês fluentemente, precisa de um tradutor. E muitas vezes, gente, eu posso falar isso, muitas vezes o tradutor ele não traduz tudo que o outro está querendo dizer. Porque eu mesma já traduzi coisas que se eu fosse traduzir ao pé da letra, se eu fosse traduzir ao pé da letra, gente, a pessoa já ia bater no outro, entendeu? Então ali, Você dá uma contornada, né? Ele falou isso, contornei ali. Dá uma amenizada na situação. Então, né? já pensou? Você tá lá com algum problema, o tradutor tentando também falar alguma coisa para amenizar. Então, como eu falei, não gaste seu tempo, seu precioso dinheiro, porque o dinheiro não cai do céu, né? Exatamente. Então, vá para a Turquia a passeio, a turismo, fazer um circuito legal nesse hotel de caverna, né? Pega uma promoção. É sensacional aquele deserto, aquelas fotos, mas vai em paz e volta tranquilo, sem algum tipo de complicação. Exatamente. Fechou, Santuza, o que você queria falar aí? Uhum. Doutor, então, só para finalizar esse nosso quadro aqui, mudando um pouquinho de assunto também, nas viagens que você já fez, tem algum perrengue que você já passou, que fica marcado na sua história, da sua família, e que sempre que você tá naquela roda de amigos falando sobre viagem, o pessoal fala, qual perrengue que você já passou? Tem algum? Ou não? Ricardo, pensando aqui, eu não consigo lembrar, acho que até por isso, porque eu sou muito metódico, então eu tento fazer tudo o mais planejado possível. Sim. Então, assim, perrengue, sim, os perrengues pequenos, mas nada muito marcante, assim, não. Tem sentido, não. A gente conversou aqui, né, nos bastidores, muito metódico, gosta de planejar com antecedência, para evitar o máximo. Perrengues a gente sabe que acaba existindo, né? Eu acho que é cacoete de cirurgião isso, né? Deixar tudo o mais planejado possível. É isso aí. A minha filhinha nasceu agora, esses dia 16 de julho, vai fazer um mês, e o cirurgião, antes de começar a cirurgia, tal coisa tá aí? Tá. Fulano tá aí? Tá. Ciclano tá aí? Tá. Tal coisa tá no padrão certo? Tá. Então acho que isso é aquela metodologia ali, né, de todo cirurgião, né? E faz bem, né? Porque
mesmo planejando, perrengues acontecem, né? Sim. Você imagina quando você vai ali, sai comprando de qualquer jeito e tal, vai acontecer alguma outra coisa. Dica de algum destino ou alguma estratégia ou algum truque de viagem? Tem alguma coisa para compartilhar com o pessoal? Algum destino que você já foi? Não precisa ser internacional, pode ser um destino nacional que você tenha ido, tenha gostado muito. Pode ser sua terra natal, falou, olha, Vitória é um destino não muito... Assim, não é um destino tão badalado assim, mas eu sou apaixonado por Vitória. Por Vitória, pegar aquele litoral capixaba ali, vai subindo até a Bahia. Depois, se tiver oportunidade, faça. Eu gosto bastante. Eu não conheço particularmente, mas assim... As pessoas que conhecem falam muito bem. E prova a moqueca, né? A moqueca capixaba, porque o resto é peixada. É isso que eu ia falar. É a melhor do país. Com certeza. É a moqueca capixaba. Com certeza. É uma outra polêmica. Com a banana da terra, então, perfeito. Isso eu tô aqui pra defender, porque meus pais são capixabas. Então, realmente, a moqueca é melhor. E eu gosto de uma moqueca, viu? E aí, realmente isso, a moqueca... É capixaba, o resto é peixada. E quando você vai num restaurante, pede uma moqueca e vem aquele negócio ralo, assim, né? Eu não. Aí você desanima, né? Você acaba gerando uma expectativa. E as pessoas acham que viajar é a melhor viagem da vida, é aquela que você planejou com um ano de antecedência, ou às vezes até mais, gastou rios de dinheiro, tá no lugar lá, extremamente instagramável, né? Hotéis 5 estrelas, e às vezes não. Eu conheço pessoas, ainda mais quando eu tinha pousada em Orlando e tudo, pessoas que às vezes não ficavam na minha pousada, mas eu tinha agência, né? Então eu alugava casas e tudo para essas pessoas. E elas estavam super infelizes de estar ali. E às vezes estava já com o ingresso do parque. Hoje eu não vou, não. Não curtiu o momento. Então, assim, as pessoas, não importa o lugar, importa realmente o que está dentro de cada um. Se você está feliz, está tranquilo, tá de bem com a vida, né? Tá ligado? De bem com a vida, você vai aproveitar qualquer destino. Pode ser uma casinha, porque a música, casinha de sapê, né? Isso aí. Com uma fogueira, com uma pessoa, 2 pessoas ali, as pessoas que você ama de verdade, um cachorrinho. E você vai estar tão feliz e aquilo vai ser memórias para você lembrar o resto da vida. Exatamente. E eu lembro de um carnaval que eu passei. Eu tinha 20 e poucos anos, não lembro a idade certa, mas era 20 e poucos anos. Um carnaval que foi o melhor carnaval da vida. Que eu lembro dele até hoje. A minha tia tinha um sítio pequenininho, ali pro lado de Barra Mansa. E ela construiu uma casinha com uma varanda em L, com fogão a lenha e tudo. Casinha simples. E tinha aquele gramado bonito, sabe? A parte mesmo de árvores e tudo. E vamos passar o carnaval no sítio da tia Cida, porque é novo, né? A gente tem que aproveitar. Nós fomos. Gente, era tanta chuva. E não tinha espaço pra gente andar, porque está no sítio. E só tinha varandinha em L. A gente fazia tudo na varanda. Pronto. Tinha rede, a gente jogava baralho. E não tinha, na época, internet, né? Então, a gente ficou ali jogando baralho, fazia palavra cruzada. A dedanha. E a luz era muito fraquinha, não tinha nem televisão, pra vocês terem noção. Mas tinha a luz, mas a luz é aquela luz fraquinha. Então, a gente ficava ali tentando ler alguma coisa. E eu lembro disso, assim, com tanta felicidade, porque foi tão legal. Assim, meus primos, e não eram tantas pessoas assim, mas a gente começou a fazer tudo o que a gente podia, porque a gente não podia sair, por quê? Por causa da chuva, a estrada não dava para sair, e a gente não podia sair para comprar nada, então a gente foi aproveitando ali tudo que a gente tinha. Acabou o açúcar, a gente teve que ficar sem açúcar, e foi acabando as coisas. Gente, o carnaval tem que passar pra gente ir embora. Então, assim, a gente não gastou rios de dinheiro e a gente se divertiu, e isso é uma memória que eu trago até hoje. E eu voltaria naquele sítiozinho, porque foi muito legal a experiência. Então é isso que o doutor tá falando, né? O Espírito Santo, a cidade dele, seguir nesse litoral. Então, às vezes, não é só sobre dinheiro. Voltando ali, né, naquele caso que você falou de vai subir no litoral de carro, né, passa por
Como é o nome da cidade famosa que tem logo abaixo de Vitória, que todo mundo passa por Guarapari? lá. Guarapari. Depois passa em Vitória e tal, e vai subindo, né? E aí chega na Bahia, Porto Seguro, né? E aqueles destinos todos que estão na moda hoje em dia, né? Trancoso, Caraíva. Passa por Ilhéus também ou não? Ou Ilhéus já é mais pra cima, você sabe me dizer? Mais pra cima um pouco. Mais pra cima de Porto Seguro, né? Enfim, é bacana, cara. E é uma viagem pra se fazer de carro. Pra quem sai daqui, né? A gente tá falando de Volta Redonda, né? Interior do estado do Rio. É uma viagem legal pra se fazer de carro, né? Verdade. E agora a gente vai pro quadro rápido, que é o desembarque, né? O desembarque rápido. Desembarque rápido. Doutor, o seu destino dos sonhos. Destino dos sonhos. Eu tenho 2 lugares que eu quero conhecer muito. Eu tenho vontade de conhecer Jerusalém. Incrível. Tenho vontade. Incrível. Eu também. E um outro lugar que eu queria muito conhecer, aí é aquela coisa, adolescente vendo filme, eu gostava daquele filme A Praia, com Leonardo DiCaprio. Um lugar espetacular, né? Como é que era? Era Maya Bay. Maya Bay é o nome daquela praia, fica na Tailândia. Então eu tenho vontade também de conhecer. Mas aí há pouco tempo atrás eu vi, alguns anos atrás, que o governo estava restringindo também as visitas lá, né, o turismo, porque estava degradando demais aquela natureza lá. Entendi. Eu não sei nem como é que anda hoje, mas era um lugar que eu tinha vontade de conhecer também. E não queria? Eu acho que não queria. Poxa, eu não gosto de lugar muito frio e desértico. Então, assim, eu acho que a Antártida seria um lugar que eu não tinha vontade de ir, não tenho vontade de ir, Eu vou te falar, nas minhas alucinações, eu acho que eu iria, viu? Nossa. Aquele Almir Klinker, né? Como é? Passou por lá várias vezes, né? Não, eu sou muito mais da praia. Eu sou muito mais né? do calor. Do calor. O frio, cara. Eu tenho que o frio pra mim é só pra você ir lá, passa ali alguns dias, entende, conhece uma cultura nova, um ritmo de vida novo e tchau. Mas a neve é muito bonita, não dá né? também. Nas fotos, né? Só nas fotos. Só nas fotos. Mas eu achei assim, a neve é legal, até pra esquiar e tal, é uma boa. Mas legal. é quando você tem mais gente, mas, poxa, um lugar muito, muito isolado, desértico, assim, né, de gelo, eu acho que eu não iria, não. Qual foi sua última viagem? Minha última viagem mais próxima. Qualquer viagem, sua última viagem. Foi viagem com as crianças indo para o Espírito Santo, de carro, subindo o litoral. E legal. Isso para as crianças fica muito marcado na memória. Fica. Porque eu lembro do meu pai viajando para o Espírito Santo e eu e meu irmão numa Brasília azul e nós dois atrás brincando, porque não tinha celular na época. E são memórias que eu tenho até hoje. E para eles também com certeza vai ser. E a sua próxima viagem? Já tem uma viagem marcada? Tem uma viagem que aí eu tô programando já ela, que é para Chipre ano que vem. Em maio, se eu não me engano. Que é o do congresso do World FUE, de transplante capilar. Então eu tô pensando, mas aí assim, é muito perto ali, né, de Irã e tal, então é uma meio... com aquela guerra ali, tá acontecendo... Barrilzinho de pólvora ali, né, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. O que vai acontecer, mas é um lugar que eu tô programando de ir. É um destino exótico, né? Exótico. Você não vai a turismo, né, vai a trabalho, né, mas a gente tira um tempinho e vai de turismo também, leva a família, leva faz tudo. Faz um turismo, né? Estica um pouquinho mais. Bacana. E a melhor e a pior comida típica que você já experimentou? Melhor. Puxa, eu sou, como bom capixaba, eu gosto muito de frutos do mar, né? Eu gostei muito uma vez que eu fui foi pra onde? Foi pro Chile. Foi pro Chile, eu comi aqueles king crab. Aqueles caranguejo. Poxa, grande. Eu adorei. Eu adorei, assim, até que eu cresci comendo caranguejo, né? Então lá a gente não fazia tanto churrasco, a gente fazia caranguejada desde criança. Então aquilo ali me lembrou muito a minha infância, eu gostei muito disso.
Já a parte que eu não gostei, eu sou muito chato também nesse sentido, sou criterioso, assim. Eu procuro saber o que tem. Se tem alguma coisa que eu não gosto, Qual então eu nem ingrediente experimento. que tem ali Falei assim, mais ou menos, eu não sou aquele assim, eu vou aventurar e vou comer. Vou experimentar de tudo. Não, eu fico um pouquinho em pé atrás, mas até hoje não teve nenhum que eu falei, pô, detestei. Pode ser algum outro que eu não gostei tanto, mas nenhum que eu detestei. E uma viagem, um lugar que marcou a sua vida? Poxa, eu gostei, e é um lugar que eu tenho vontade de voltar, pro México. Que eu fui, foi O até México também é exótico, né? tem um tempo que a gente foi, eu fui de lua de mel, eu e minha esposa. Cancún? A gente fez Cancún com Riviera Maya. Ah, sim. Então, foi um passeio bem legal, assim, e a gente quer voltar agora porque mudou muito, né? A gente tem acompanhado, e, poxa, tem alguns anos já, os lugares estão com uma infraestrutura muito melhor do que era. Sim. Já eram boas, né? Já era bom a infraestrutura, agora tá bem melhor. Então é um lugar que eu quero voltar e eu indico. O pessoal fala, pô, André, o que você acha? Foge um pouco dos Estados Unidos, foge um pouco da Europa. E é um lugar que... Foge um pouco do... Como é que fala? Do padrãozinho, né? Que todo mundo vai. Não é uma coisa tão exótica quanto Chipre. Mas é um lugar bem legal. Eu gostei muito do México. E o que significa viajar para você? Viajar significa aproveitar o mundo e o momento que Deus deu pra gente, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que procurar fazer mais, né? Cada vez mais, porque assim, pô, o mundo é tão grande, então tanto dentro do país quanto fora do país, eu acho que tem muita coisa bonita aí pra gente poder ver e pra gente poder aproveitar, seja sozinho, em casal ou em família. Eu acho que tem muita coisa legal ainda pra ver. Ótimo. E quer deixar alguma consideração final? Alguma dica? Consideração final, assim, voltando até no tema médico, eu acho assim, se você está procurando fazer transplante na Turquia, procure uma segunda opinião aqui no Brasil, porque às vezes você vai muito na onda de amigos ou muito na moda que vai para fazer lá na Turquia, só que às vezes você conversa, uma falta de uma consulta bem feita aqui com algum médico aqui no Brasil, você vai acabar indo lá e pode ser que cometa algum erro. Sim. Mas seria isso, você não tira da sua ideia já de fazer o transplante, mas lá na Turquia, mas pede uma segunda opinião para um médico qualificado aqui no país. É o legítimo barato que sai caro, o baixo custo aparente. Isso. E lembrar que antes de um turismo, antes de, vou ficar bonito, né, vou deixar de estar careca, né, o que você quer que seja, a sua saúde está em jogo. Sim. Né? É uma cirurgia. Vão te anestesiar, vão te apagar, né? Então, tem toda uma responsabilidade por trás disso aí, né? Isso aí. É isso, Santuza. Posso fazer eu uma pergunta para você? Você fez a pergunta para ele. Eu posso fazer uma para você que chegou aqui para mim? Claro. No meu Instagram. Deixa eu abrir o Instagram aqui rapidinho. Eu fiz aquela postagem, né? Vamos lá, ó. Chegaram 2, né? Eu postei quase chegando aqui, chegaram 2. Eu vou te fazer a primeira. Qual viagem que você acha imperdível, que todo mundo tem que fazer algum dia? Disney. E vou te fazer a outra também, então. Viagem em família e viagem com amigos. Qual o melhor lugar para cada uma das duas? Viagem em família. Já respondeu, né? Disney também. Beleza. E com amigos? Disney também. Porque as pessoas acham que a Disney é só pra criança. E não é. Nossa. Até porque se fosse só pra criança, a Disney estaria muito limitada. Ela tem todos os públicos ali. É adulto, é criança, é idoso e é bebezinho de meses. A criança já começa a ver aqueles coloridos. Isso chama muita atenção. E tem atrações para bebês, para criança, para tudo quanto é idade, né? Até porque ela tem que ter essa...
o objetivo dela é realmente ter essa interação com todo mundo. Assim, eu vou contar a minha experiência, né? Do ano passado. Cara, eu sempre tive o sonho de ir pra Disney, né? Fomos no ano passado, meu filho tinha 8 anos, tava conversando aqui com o doutor aqui no off, né? Ele falou que tem um filho de 2, né? Tem 2 filhos, né? Tem um de 6 e um de 2. Um de 6 e um de 2, né? O de 2 tá muito pequenininho e tal, não vai curtir muito a Disney e tal. Eu não tive essa experiência ainda, mas há quem diga que Disney é para todas as idades, né? A criança de 2 anos, ela vai ficar muito encantada com os cenários. Não paga ingresso, tá? Não paga ingresso, né? Não paga. Porque eu vou te falar, viu? A Disney... A partir de 3 anos já paga. Oxe. Então, assim, tem a Disney pra criança de 2 anos, que vai ficar encantada com os personagens, com o castelo e tal. Tem a Disney pra criança de 6 anos, que vai gostar dos brinquedinhos e tal, dos negócios. Tem a Disney pra criança de 10, que vai pra montanha-russa, que vai pra isso, pra aquilo. E tem a Disney do adulto, né? Da criança de 40. Da criança de 40, de 33 aqui, né? Cara, mas assim, a minha experiência lá, eu não tinha pisado ainda dentro da Disney, eu tinha ido no Disney Springs, né? Que é um complexo de compras ali e tal. Cara, mas quando eu pisei lá dentro assim, e tem aquela musiquinha, ambiente, aquela bolinha de sabão descendo assim, cara, eu sou durão assim, né? Pra tudo. Mas, cara, a lágrima veio descendo assim, cara, involuntariamente. Eu sou durão. Eu falo assim, pô, Disney, né? Pra mim, eu vou pra agradar o meu filho. Eu vou pra agradar o meu filho. Mas, cara, na hora que eu pisei lá dentro, eu falei assim, cara, não acredito que eu tô aqui. Né? Tipo, o carro que sai ali da coisa e entra no lago, o carro anfíbio, né? Que vai vir um barco. Cara, eu não consegui conter, assim, né? E lançar uma polêmica no ar aqui, que pra mim, a criança de 33 anos, eu prefiro a Universal. E você? Também. Então, Disney não é só Disney, né? Realmente, Disney é Disney. Ela tem o encantamento dela, ela tem os funcionários ali muito atentos. E tudo que acontece, você acha que ninguém tá vendo, mas eles estão vendo, estão prestando atenção. E só que a gente se diverte mais mesmo nos parques da Universal. Que é mais, tipo, acho que mais para as crianças mais velhas, né? E os adultos, cara. Surreal. E teve uma vez que eu estava no parque, eu comprei um picolé com formato do Mickey, assim. E lá, quem conhece, você deve ter visto aqueles pássaros brancos que ficam, tipo um pombinho branco, que fica nas praias, na Flórida, entupido desses pássaros. Eu abri e dei a primeira mordidinha e olhei pro lado. Quando eu olhei, o pássaro veio e tentou pegar o meu picolé. Na hora que ele pegou, lógico que ele não ia conseguir carregar aquele picolé, né? Ele pegou e caiu. E eu tava sozinha, porque igual eu ia 3, 4 vezes sozinha nos parques. Eu olhei pro meu picolé, eu olhei pro pássaro, falei assim, que é isso, gente? Aí na hora que, tipo assim, eu tava ali ainda tentando digerir o que tinha acontecido. Quando eu vi, já tinha um funcionário da Disney do meu lado com um picolé pra mim. Aí eu, oi? Porque eu vi que a senhora acabou de comprar aí, perdeu o picolé, o pássaro. Tipo assim, mas aí isso que eu falo, que a Disney tem a ver com o meu picolé com pássaro? Ela não tem nada a ver, ela não precisava me dar outro picolé, mas é o encantamento Disney que a gente fala. É como encanta o cliente. Uma coisa, né? que eu achei, assim, incrível, quando você chega lá, você pode botar um broche, né? Tipo, aí tem um broche lá da First Visit, né? Tipo, primeira visita na Disney. E aí, quando o funcionário ele vê aquele broche ali, que você tá visitando pela primeira vez, cara, eles te tratam assim, com um amor, ou uma magia mesmo, assim, né? Tem outro broche do aniversário. Tipo, hoje é o meu aniversário. E aí, na hora que você via, o cara do aniversário tava ali rodeado de personagens ali e tal, né? Então não tem Mas, como enfim, não muito... gostar. Por isso que eu indico a Disney. Quem não foi, precisa realmente conhecer e passar por essa experiência e tirar suas próprias conclusões, né? Legal. Bacana. E seguindo aqui pro nosso quadro da conexão com o público,
A Santuza recebeu aqui uma história curiosa do Marcelo, né, Santuza? E vamos lá. O título é O Dia em que Fiquei Preso no Elevador do Copacabana Palace. Meu nome é Marcelo, eu sou de Belo Horizonte. No ano passado, resolvi realizar um sonho, conhecer o Rio e me hospedar no Copacabana Palace. Para quem não sabe, é o principal hotel do Rio de Janeiro, né, onde as celebridades ficam. Quando eu via o hotel em novelas, filmes e jornais, hospedando celebridades, eu imaginava que tudo ali seria digno de cinema. Fui sozinho e no primeiro dia, depois de um dia inteirinho passeando para conhecer a cidade maravilhosa, voltei pensando em tomar um banho e jantar no restaurante do próprio hotel, pois iria realizar outro sonho, jantar e tomar um vinho no Copacabana Palace. E na recepção, decidi usar o elevador antigo e charmoso que vi no saguão. Para quem não sabe, o Copacabana Palace, apesar de ser icônico, Antigo, ele né? é icônico e é antigo, né? Apertei o botão, a porta se abriu e lá dentro tinha um tapete vermelho impecável, um espelho dourado e uma plantinha e uma plaquinha, capacidade 4 pessoas. Entrei sozinho, carregando minha mochila, com algumas lembranças do Pão de Açúcar e do Rio. No meio do trajeto, senti um tranco. O elevador parou entre 2 andares, apertei o botão de emergência e em alguns segundos depois, uma voz calma falou: Senhor, tudo bem aí dentro? Tudo ótimo, respondi, tentando parecer tranquilo, pois tinha que manter a classe, afinal estava no Copacabana Palace, né? Pediram para eu ter calma, que iriam me tirar dali e que poderiam demorar um pouco, até horas. Para me distrair, abri a mochila e comecei a procurar as paçoquinhas que tinha comprado na praia, pois o elevador estava no escuro. Aí lembrei que meu celular tinha lanterna e ficou fácil para eu achar. Comi 1, 2, 3, 4, pois eu tinha que manter a classe, estava preso no elevador do Copacabana Palace. Dei um tempo e acho que até cochilei, pois estava cansado. E já tinha passado quase 1 hora, estava ansioso e fingindo que eu não estava nervoso. Comi mais uma paçoquinha, fui para a segunda e os papéis das outras eu tinha deixado no chão, pois iria recolher quando a luz voltasse. Foi então que a porta se abriu, mas não no térreo. Eu estava no andar do salão de festas e a primeira pessoa que me viu foi o noivo de um casamento que acontecia no hotel. E logo vi os funcionários da manutenção do hotel perguntando se estava tudo bem comigo. Falei que estava. O noivo riu, não de mim, e disse que estava nervoso demais para a cerimônia e falou que eu também estava. E falei que eu também estava. Porém, o motivo era bem diferente. E nós dois começamos a rir, eu de alívio, claro. E foi então que ele me convidou para entrar e participar da festa de casamento dele. Resumo, fui pro Copacabana Palace como turista, fiquei preso no elevador e terminei a noite no casamento de um desconhecido, comendo bolo e dançando marchinha com a noiva. Até hoje, ninguém acredita, mas eu tenho a foto com eles para provar. Basicamente isso, é uma boa história, hein? Legal. Então, você que tem uma história de viagem, uma história legal, manda pra gente. Quem sabe a sua história a gente pode ler aqui no nosso podcast do Check-in Confirmado. Porque toda boa história começa com embarque, né? Exatamente. É isso aí. Doutor, queria te agradecer imensamente pelo seu tempo. A gente sabe como é que é a rotina, dia a dia corrido, né? Agenda cheia. Queria te agradecer por todos os esclarecimentos, por ter vindo, topado essa aventura aqui com a gente, tá bom? Por Também nada. gostaria de agradecer. Por nada, eu que agradeço o convite. Foi ótimo. E se Deus quiser, mais pra frente eu volto. E esclareceu É isso aí. bastante, né? Depois da sua Volta, próxima sim. viagem, volta e conta. Quem sabe As depois do histórias. Chipre. Olha, cara, isso vai ser sensacional. Aí deve ter bastante Você vai ser convidado comida novamente. também, né? Comida típica. Exatamente. Ó, uma pessoa que eu vou trazer como convidada aqui é uma cliente nossa que mora aqui em Volta Redonda e o marido dela voltou ontem do Paquistão, Caramba. em Karachi, no Paquistão. Chegou essa tarde, saiu de lá ontem à noite, chegou essa tarde aqui no Rio e essa pessoa eu quero trazer para
para compartilhar um pouquinho da história de vida, da história de como é viver no Paquistão, religião e tal. Acho que vai ser bem interessante. E mais uma vez, muito obrigada, doutor, pela sua presença. Obrigado. É isso aí. Não esqueça de nos seguir e compartilhar esse episódio com todo mundo que você puder. Check-in confirmado. E porque toda boa história, né, começa com o embarque. E você, qual história de viagem merece um check-in confirmado? Tchau, tchau, galera. Check-in Confirmado Podcast.